Artesanato Sem Segredo, aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, usarem uma régua negativa. Eu vou pegar a peça para mostrar para vocês em detalhe o que eu vou ensinar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui embaixo tem uma carimbada, tem um desenho. Eu fiz essa aula há muito tempo num programa de TV, mas eu tinha dificuldade em achar esses recortes, então eu acabei que nem produzindo dela mais. Então agora eu vou mostrar para vocês como que foi que eu usei, como que foi que eu fiz. É o seguinte, ó, as peças são assim, ele vem, é um set que vem num pacotinho, com todas as pecinhas, são 5 pecinhas, 5 tamanhos de pecinha. Deixa eu virar para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo? É uma pecinha em acrílico, ela tem muita vantagem porque ela é transparente e a gente consegue posicionar bem para poder fazer o efeito na peça. Então vamos lá, como foi que eu comecei? Eu usei esse aqui, eu escolhi esses 2 tamanhos, então eu vou deixar ele separado aqui. Esse molde, ele é maravilhoso, porque pode fazer também outros efeitos com ele, que eu vou ensinar para vocês também. Essa peça eu pintei numa cor creme. Eu acho que eu nem preciso de fazer essa parte da pintura, né, gente? Olha, eu não dei fundo nenhum, tá vendo? Ela tá até manchadinha de branco, porque eu preciso pintar ela direitinho aqui na parte de dentro. Ela tá ainda no MDF. Eu carreguei uma tinta creme e com esse pincel aqui, esse batedor de espuma, eu fui fazendo assim, direto na peça crua mesmo, sem nenhum tipo de preparo por baixo. Dei uma mão, esperei secar e dei outra. Ele vai ficar bem texturizado, mas era essa a minha intenção. Mas mesmo assim, depois eu dei uma lixadinha antes de começar a fazer o efeito. Eu fiz isso em toda a volta da caixa, na tampa e na volta da caixa. Eu pintei ela com um tom creme, tá? Como que eu vou fazer o efeito? Eu vou carimbar. Eu fiz com carimbada. Eu usei esses 2 modelos de carimbo, mas você pode usar outros modelos também. Eu gosto muito de carimbo, uso bastante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma carimbeira. Essa carimbeira tem um tom assim, meio vinho, mas pode ser marrom, pode ser a cor que você quiser. Não esquece, pessoal, que para esse efeito ficar bonito, você tem que fazer um tom bem contrastado com o outro. Se for tons próximos, ele não vai aparecer muito. Então, eu bato a carimbeira no carimbo. Essa carimbeira minha tá até assim bem usada, ela não tá muito carregada. Ela é uma carimbeira de secagem lenta, ela demora para secar um pouquinho. Eu venho aqui na peça onde eu quero que a minha flor fica, então eu quero que ela fique aqui. Então eu venho, aperto, faço uma massagem aqui por baixo pro carimbo carimbar bem bonitinho. Aperto bem e tiro. Ó, como que ficou. É um carimbo de florzinha, são mini florzinhas. E o outro é um carimbo de textura. Então, eu venho novamente, bato a carimbeira no carimbo. Quando a carimbeira é nova, você só dá umas batidinhas mais de leve, porque senão ela vai sujar muito e o teu desenho vai ficar feio. A minha já tá bem usada, então eu venho assim, com um pouquinho menos de força, um pouquinho mais de força, e bato mais vezes. Aí eu vou fazer a outra florzinha aqui. Então eu ponho,
Aperto aqui por baixo, ó, como eu aperto aqui por baixo, ó, eu passo a mão aqui, ó, pra essa madeira encostar bem aqui no polímero, no desenho do... Eu não posso apertar muito a caixa, porque essas caixas são de 3 milímetros, são caixas assim fininhas. Então, se eu apertar muito, eu acabo descolando ela. Por mais bem feita que ela vai acabar com a força, ela vai acabar descolando. Então, é melhor eu passar a mão aqui por baixo. Ó, ele vai ficar assim. É um carimbo de textura. Tá? Quando eu fiz da outra vez, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz essa daqui, ó. Esse passarinho aqui, ó, eu tive que recortar ele de um papel. Mas aí eu usei uma vez só e tive que jogar fora. De repente a gente perde e não consegue fazer o trabalho novamente. E nessa minha técnica, eu tive que cobrir tudo com carimbo por baixo. Porque eu não sabia, quando eu coloco isso daqui, como era papel, eu não sei onde tem carimbado ou não. Então eu cobri tudo. O que facilita nesse molde, nessa régua transparente, é que eu vejo o que eu vou carimbar no fundo. Eu espero que esteja dando para entender o que eu tô querendo explicar para vocês. Tá? Então eu precisei de carimbar ela inteirinha. Eu carimbei tudo porque eu não sabia o que tinha por baixo. E aqui não, aqui eu posso... trabalhar a parte que eu quero, que foi só aqui. Então, ó, eu vou fazer assim. Essa aqui eu fiz agora, eu já trouxe uma mais sequinha, né? Será que tá dando pra vocês verem aí? Ó, eu vou posicionar, eu vou virar pra vocês verem direitinho, ó. Eu não quero que essa parte de dentro fique com a tinta que eu vou usar. Eu quero destacar essa parte, então é aqui que eu posiciono a minha régua, o meu molde de flor. Esse é um dos modelos, tem vários modelos, mas conforme eu for fazendo, eu vou trazendo para vocês conhecerem. Eu usei um tom carmim black, é um tom bem escuro, parece um vinho. Eu usei esse pincel pituá, ele é macio, mas pode ser o de cerdas naturais também, que é aquele um pouquinho mais durinho. Então, eu vou tirar o excesso, eu bato e tiro só um pouquinho. Eu deixo ele um pouco carregado. E começo a trabalhar um pouquinho distante do molde. Por quê? Porque se eu vier com ele carregado aqui, ele vai manchar e vai ficar feio. Então, eu começo aqui, ó. Posiciono, seguro e venho batendo. Ele fica parecendo um marmorizado, porque uns lugares fica mais claro, outros mais escuro. Ó, eu já tô com segurança para começar a subir em cima aqui do molde. Então, eu venho. Ó, é nesse momento que eu falo para vocês não colocar muita tinta, porque senão ela vai entrar por baixo e ela vai manchar e não vai ficar muito... o desenho não vai ficar perfeitinho, tá? Então, procura vir com menos tinta nessa parte aqui perto do molde. Então, eu vou batendo. Eu olho bem se tá marcadinho, porque esse contorno, ele tem que estar perfeito, para que a flor fique bem bonita. Depois, eu vou mostrando para vocês, em outras aulas, outros modelos, tá? Tem passarinho também. Esse aqui é uma ferramenta, né? Feito pela Dona Arteira. Se vocês precisarem de endereço, se interessarem por qualquer um desses materiais, vocês entrem em contato comigo que eu falo para vocês onde vocês vão achar. Então, ó, vai batendo. Ó, chega aqui pertinho, como ele tá descarregado, pode fazer um pouquinho mais de força. Legal, tá dando pra ver bem. Ó, toma cuidado pra não sujar aqui, porque aqui eu vou colocar o outro moldezinho. Vou batendo. Se você for fazer uma frente de caixa, porque essa minha caixinha, ela não tem lado, né?
todos os 4 lados. Como ela é uma caixa de tampa de sapato, modelo tampa de sapato, eu posso usar qualquer um dos lados. Se você for fazer uma caixa que tem dobradiça, começa a fazer pelo fundo primeiro, para tua mão ficar bem, para a mão ficar boa. Aí quando você deixa a frente por último, e quando você for fazer a frente, a mão já tá calibrada, ó. Tá? Eu já vou deixar ele aqui e vou colocar o outro. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, pra ficar uma florzinha em cima, ó. Uma florzinha mais pra cima e outra florzinha um pouquinho mais pra baixo. Tá vendo? Ó, eu consigo enxergar o fundo. Eu posso pôr onde eu quiser, eu posso ver que desenho que eu quero que fique aparecendo na flor. Novamente, carrego o pincel, tiro aquele excesso todo, começo das beiradinhas. Começo distante do molde, aí eu seguro e venho pro molde. Aí eu posso apertar um pouquinho mais o pincel aqui para fazer o contorno perfeito da florzinha. Vai fazendo de batidinho. Posso virar, que ele não sai. Não preciso prender com nada, que ele não solta. Carrego de novo. Aí você pode fazer mais claro, mais escuro. Desde que contraste com o teu fundo aqui. Você pode fazer, por um exemplo, essa parte clara e essa aqui escura, pode também, só que você vai ter que dar 2 mãos. Para poder cobrir a parte escura. Imagina se eu tivesse feito ela escura aqui, agora eu teria que bater o claro, então uma mão só não dá. Eu tenho que bater 2 mãos de tinta. Então eu aperto bem. Enquanto tá molhado eu posso ir voltando, tirando alguma marca que eu não gostei. Vou caprichar aqui nos cantinhos, para ficar bem feitinho. Dá uma sujadinha no dedo, mas não tem jeito, né, de fazer artesanato sem dar uma sujadinha. Ó. Fica assim, ó. Ó, ele já solta. Quando ele seca, ele solta mais fácil. Olha. Esperar ele aproximar para vocês verem. Olha, fica perfeitinho. Olha que bonito. Tem muitos modelos de flor, viu? Depois eu vou mostrando pra vocês. E ele fica com uma carinha de marmorizado, tá vendo? Ó, porque um lado fica um pouco mais escuro, outro lado fica um pouco mais claro. E aí, pra dar mais... Eu fiz todos os 4 lados da peça. Eu peguei um adesivo, uma pedrinha dessas adesivas e coloquei... aqui no meio. Eu vou colocar na outra também. Olha que bonito que fica. É um trabalho diferente. Não é todo mundo que faz. Ela fica com carinha de papel. Depois você pode pegar o teu molde, né? E colocar ele de molho na água. Isso sai muito fácil, porque a tinta é a base de água. E nós vamos voltar no intervalo, né? Nós vamos fazer um intervalinho bem rapidinho e a gente volta para fazer com esse mesmo molde uma outra flor, tá bom? Eu espero vocês.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, começa agora o Jornal. A TV Câmara está acompanhando todas. O programa Transparência de hoje vai abordar. A TV Câmara vai cobrir. Começa agora mais um Jornal. Boa noite a você, telespectador. Olá, bem-vindo à programação da TV Câmara. Hoje os vereadores decidem.
Estamos de volta, foi um intervalo bem rapidinho. O mesmo gabarito, o mesmo molde, a mesma régua, que você dá aí o nome que você achar melhor, a gente vai chamar de régua. Que eu usei para fazer o efeito negativo, eu vou usar para fazer uma flor de papel. Então, ele é muito útil, você pode usar ele com infinitas ideias. Então, eu peguei um papel, eu trouxe até o papel que eu usei, para vocês verem. Tá vendo? Ó, tirei tudo daqui, vou posicionar ele, eu vou usar vários tamanhos dele, tá? Eu vou usar desse, vou usar do outro menorzinho. Então, ó, esse papel é texturado, tá vendo? Ele tem uma textura no fundo dele. Eu achei ele interessante, que depois eu vou envelhecer e vai aparecer bem. Então, você vai riscar ou com uma lapiseira ou com uma caneta. Só que toma cuidado para não deixar um corte feio. Tem que cortar essa marca desse material que você usou, o lápis ou a caneta, tá? Risca em volta, muito simples, muito fácil. Ele vai ficar marcadinho assim, ó. Tá? Eu já tenho um começado a cortar, ó. Vou usar uma tesoura boa. Vou fazer aquele mesmo esquema, abre a tesoura bastante. Para quem nunca viu aula de corte, então, ó, usa bem o fio dela, usa todo o espaço que ela tem, abre até o final e vai fechando. É o papel que você mexe, não a tesoura. E vai fechando a tesoura, ó. Chegou lá no final, abre de novo, ó, faz a curva. E vem fechando ela até o fim, para não ficar picotado. Vou dar um exemplo, não fica fazendo assim, tá vendo, ó, de soquinho, porque o corte fica muito mal acabado. Então, abre bem. Tem muito furador de flores também, né? Mas imagina você ter que ter um furador de cada tamanho. Os furadores não têm, assim, um preço muito acessível, né? E para nós, que nem no meu caso, que faço pouco scrap, porque isso daqui é scrap, né? Acaba não compensando eu ter muito furador. E também, nesse caso, eu usei como um efeito negativo. Então, compensa muito mais. Ó, abre e vem. Olha, é muito gostoso cortar essas florzinhas. Olha que bonitinha que fica. E tem outros modelos, tá? Depois eu trago para vocês verem. Aí, eu quis fazer um envelhecimento nela. Eu usei uma espuminha, essa mesmo de tapeceiro. Tenho certeza que você deve ter uma espuminha dessa em casa. A carimbeira que eu peguei para carimbar, que eu vou usar o mesmo tom, eu dobro ela assim, ó. Faço uma trouxinha dela. Toda vez que eu faço uma trouxinha, assim eu lembro da Marina, que é uma amiga minha. Aprendi isso com ela. Faz uma trouxinha. Aí, você vai bater aqui. Eu poderia fazer assim, certo? Muita gente faz desse jeito. Isso é de gosto, para tirar essa marca do corte. Mas olha como fica. Ele vai ficar escurinho só nessa beiradinha. Eu vou pegar uma que eu já fiz, como eu vou ensinar para vocês verem a diferença. Olha como fica bem mais trabalhada, bem mais bonita. Ó, aqui, eu não tô nem achando. Aqui, ó. Aqui eu dei uma envelhecidinha na beiradinha. E essa, ó, eu trabalhei todo o envelhecimento em degradê. O que eu não consigo se eu fizer assim, com a carimbeira passando. Então, eu prefiro pegar uma esponjinha. Pego uma esponjinha, trabalho bem aqui, ó. Carrego ela aqui. Posso bater, posso esfregar. Essa minha já tá bem usada. Aí, numa superfície plana, eu venho, ó,
fazendo um movimento circular, ó, nas pontinhas. Eu vou levantar para vocês verem a diferença. Olha que bonito que fica. Vou de novo, carrego e vou fazer em toda a volta. Lembra que eu falei para vocês que eu escolhi esse papel com textura? Porque eu tinha um plano para esse papel com textura. Olha as bolinhas como ficam. Elas aparecem mais. Elas ficam envelhecidinhas. Fica muito bonitinho esse efeito. Pode fazer no papel comum, com certeza. Mas eu escolhi esse porque eu gostei muito do efeito das bolinhas que ele tem. Então, eu venho aqui, trabalho bem as beiradinhas, carrego lá. Lembra que se a carimbeira tiver nova, vai com mais calma, porque senão vai sujar demais e você não vai gostar do efeito, tá? Então, vem, ó, e vai trabalhando e ela vai ficar linda assim, ó. Um envelhecimento em degradê. Olha que bonito, bem suave. Aí, eu vou dobrar essas pontinhas. Existem várias maneiras de você fazer essa dobra. Pode torcer, pode bolear aqui nas beiradinhas, mas para esse projeto, eu escolhi virar as pontinhas aqui para cima, ó. Eu usei uma pinça. Se você não tiver, você faz com a mão. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado, ó, mas dá para fazer também, tá? A pinça deixa o meu trabalho mais perfeitinho, ó. Vou na beiradinha. Poderia fazer isso para baixo, assim, ó. Pra cá, ó. Ao invés de para cima, como eu fiz aqui. Mas você faz como você quiser. Isso aqui é só uma ideia, tá? Vira pra cima. Vira pra cima. Ó, agora nós vamos virar todas. Eu fiz duas grandes. Eu fiz uma intermediária, uma média e uma pequena. Só a grande que eu dupliquei. Ó, bem fácil. Eu acho que pinça de sobrancelha, acho que dá também. Para quem não tem essa pinça, né, gente? Não fica sem fazer, porque não tem o material assim direito. Aí você fala assim, na minha cidade não tem carimbeira. Isso acontece? Claro que acontece. Tem muito lugar que não tem nada. Tem pouquíssimo material de artesanato. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, o mesmo efeito que eu fiz aqui em volta, você vai fazer com a tinta. Só que você carrega a tinta na almofadinha, na espuma, limpa bem, trabalha ela numa bandejinha de isopor, tira todo o excesso e vem fazendo esse mesmo trabalho. Não fica sem fazer só porque não tem a carimbeira, não. Pode fazer sem carimbeira também, tá? Ó, dobra toda a florzinha. Ó, já tô acabando. Bem rápido. Dá pra você fazer uma caixa de noiva, pra noiva. Presente de 15 anos. É difícil alguém não gostar de uma caixa assim. Eu tenho essa almofadinha que é de bolear as flores. Mas você pode pegar um EVA se você não tiver também, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou bolear aqui no meio, só para quebrar um pouco essa fibra e dar um pouquinho de movimento nela. Mas você pode fazer com o fundo de um lápis, com o fundo de um pincel, tá? Não fica sem fazer por isso, não. Deixa eu ver se eu acho aqui um pincel para mostrar para vocês. Ó, só trabalhar com o fundo do pincel, tá? Dá uma boleadinha em todas elas. Só no miolo mesmo. Para ficar com um pouquinho mais de movimento, não ficar tão assim, dura, né? Isso. O fundo dela, eu colei ela, não colei com cola. Eu colei com essa fitinha banana. Ela já vem recortadinha assim, mas novamente eu te digo, se você não tiver essa fita banana,
Se você tiver a comum, você recorta ela, porque ela tem cola dos dois lados. Ó, posiciona aqui, ó, ao contrário. Não coloca em cima, pétala em cima de pétala. Enviesa ela. Coloca ela no intervalo da outra. Ó. Olha que bonito. Pega de novo, outra aqui. Coloca no miolinho. Se você quer dar altura entre uma pétala e outra, você recorta. Se você não tem fita banana aí, recorta isopor. Sabe a bandejinha de isopor? Aquela que vem legumes. Às vezes vem pizza também naquilo. Já vi gente falar que vem pizza. Guarda, lava bem lavadinho para você estar usando. Aí você corta quadradinho, não precisa ser redondinho. Passa a colinha e posiciona. Ó, tá tudo contrário às pétalas uma da outra, tudo intercalado. E em todas elas eu coloquei uma altura. Outro modo de você levantar ela também é com cola quente. Põe bastante cola quente, de maneira que ela não vaze e não aparece dos lados, né? Senão fica feio. E depois vem posicionando, porque a cola quente dá altura. Olha que bonitinha. Eu fui colocando uma em cima da outra. Tá vendo? Ela fica com volume, muito fácil de fazer, né, gente? E aqui, ó, no miolo, eu coloquei uma pedrinha. Você pode colocar um botãozinho, você pode colocar uma outra florzinha no meio, aí pode pôr pérola, aí é de gosto. Aí eu vim aqui na tampa. Ó, outra coisa também é que o pessoal reclama, né? Inclusive até eu já reclamei de não achar aqueles arabescos prontos. Então, o que que eu fiz? Eu vejo mais ou menos onde está a flor. Com esse aqui mesmo, ó, eu vou tentar desenhar um arabesco. Vai enrolando assim, ó, vai fazendo um desenho. Esse arabesquinho, esse modo de fazer arabesquinho, eu aprendi com a Marisa Magalhães. É uma artista, faz caixas lindas. E ela faz assim, tá vendo? Ó? Quando ela não encontra, ela não acha, e ela é lojista, e ela tem dificuldade de achar. Então, ela pega o próprio e vai fazendo. Vamos fazer mais um outro aqui. Ó. Aí você faz do jeito que você quiser. Depois que você já fez, você passa um pouquinho de cola embaixo dela, para ela não correr o risco de soltar, tá? Aí, ó, fiz 2 arabescos. Pode fazer com pedrinhas menores, né? Aí, coloquei aqui. Naquela minha ali, eu coloquei uma doile de crochê, mas eu não tinha outra, então eu não trouxe. Ó, um fiozinho, pode ser qualquer, pode ser fitinha, pode ser aqueles joguinho de perolinha, pode ser o que você tiver aí para enfeitar. Faz assim, ó, passa assim na mão. Já deu? Eu acho que já deu, então eu corto. Ó, dobro no meio, aqui, pra ficar pra lá e pra cá. Eu vejo onde eu quero colocar, se eu quero colocar aqui, ó, pra aparecer um pouquinho só. Ó, assim vai ficar bacana. Então, eu faço isso aqui, ó. Seguro, vejo onde ficou. Passo um pouquinho de cola quente. Já aproveito para colar a flor em cima. Ó, fica bem delicadinho. Tá vendo? Eu coloquei um pezinho naquela minha, é um mini pezinho, ó, de metal. Colei com cola de contato, tá? Ele cola super bem. E foi isso a nossa arte de hoje.
Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Espero que vocês façam aí. Depois me deixa recadinho, se gostou, se aprovou. Então, hoje a arte foi efeito negativo, com as reguinhas, com essas reguinhas. E uma florzinha de papel. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam um e-mail, como vocês estão acostumados. Para vocês que estão vendo a aula pela primeira vez, o meu e-mail é islastania@hotmail.com. Qualquer dúvida que você tiver sobre material, sobre a técnica mesmo, você pode me escrever que eu respondo, tá? Um beijo e até a próxima segunda-feira.